Ok, estamos aqui numa live. Deixa eu desligar. Eu tava ouvindo uma música. Eu vou desligar aqui pra gente começar. E vou diminuir o volume aqui. Pronto. Agora a gente tá. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tudo pra mim é novo nesse canal. Eu não sou um homem de live, mas nesse novo momento que estamos passando, eu acho que é um bom momento pra gente levar a arte para dentro da nossa casa. Queria começar contando como estão meus dias. Eu estou em São Paulo, meu estúdio Diva Base 44. Diva é o nome da minha mãe. Base, porque quando você precisa ir para o cume, precisa de uma climatização, e aqui é uma base para as pessoas virem e ficarem. E deixa eu voltar aqui só para a página. E aí, eu tinha duas opções: voltar para Joinville, ficar em Joinville com a minha família, ou ficar em São Paulo. Mas quando eu vim fazer a semana em São Paulo, eu fui pego que fechou tudo. E aí eu resolvi com a minha família ficar isolado em São Paulo e produzindo, porque grande parte do meu material de trabalho está aqui em São Paulo. E como está a minha rotina? Estou sozinho em casa. Eu comprei 144 livros para colar nesse período agora, porque eu trabalho com livros e colo livros, depois eu vou explicar isso. Mas muito mais que isso, eu estou com uma palavra agora que é não produzir solidão. O que é não produzir solidão? É manter a minha felicidade, a minha alegria, é estar bem com você mesmo, mesmo estando sozinho em casa. Então eu estou muito nessa rotina. Eu já trabalhava em casa, meu estúdio é num apartamento, onde eu moro também, e eu já trabalhava em casa, mas agora eu criei uma rotina um pouco maior, que é acordar, fazer barba, colocar roupa, trabalhar, e à tarde trabalhar também. E a gente fez um grupo à noite de estudo de arte contemporânea com artistas de Joinville do Sul e agora da Argentina, tem uma convocatória. A página se chama... fiz uma cola, desculpa. O lugar que mantenha uma distância segura. Mantenha uma distância segura, essa é uma página, até por sinal a gente abriu essa exposição virtual semana passada, na quarta, e hoje vai ter mais obras novas. E a partir de segunda-feira, vocês estão convidados a ver todo dia tem uma postagem de novos artistas. Então está sendo essa a minha rotina, de me manter lúcido, sadio, mentalmente, nessa rotina, nessa pandemia. Então, eu estou morrendo de saudade de vários amigos, de abraço, da minha família, mas é preciso a gente ficar em casa nesse momento de novos tempos, então. E para a gente começar essa live, a Ocupe Arte me convidou para fazer essa fala de arte, que é tão importante, né? A gente descobriu que sem arte a gente não vive, porque a gente está dentro de casa. A gente precisa de arte, a gente precisa do cinema, do teatro, da música. Olha a música nos envolvendo nesse momento. Então a gente precisa de arte, a gente precisa de ciência e a gente precisa de conhecimento. Então a Ocupe Arte de Valinhos me convidou para essa live e eu contar um pouco da minha história. E a minha história começa em Joinville. Eu nasci em Joinville, eu tenho 44 anos, vivi grande parte do meu tempo lá. Eu sou filho de uma mãe negra, linda, maravilhosa, diva, de um pai branco e de 5 filhos. E os meus pais me ensinaram a só caminhar pelo caminho do meio, ou seja, nem para a direita nem para a esquerda, no sentido de nem que seja muito bom, nem que seja ruim, só o caminho do meio. Meus pais também fizeram o que comigo? Eles não me ensinaram a fazer perguntas. E mais que isso, meus pais não me ensinaram a sonhar. E o que aconteceu comigo? Pelo longo tempo da minha vida, eu continuei exatamente nisso. Sendo essa pessoa sem poder olhar para frente, sem ter um horizonte, sem ter como caminhar. Aí me aconteceu algo específico e maravilhoso. A arte me encontrou. E quando a arte me encontrou, ela me fez fazer perguntas, porque também meus pais não me ensinaram a fazer perguntas. Essa é toda a questão da minha vida. Os meus pais, eles tinham uma vida que, para eles, eu ia trabalhar em um emprego, na fábrica, no chão de fábrica, e isso é muito válido, com certeza, mas essa era a visão deles
de sonho, de realidade, de espelho, só conseguiam ver isso para mim. E aí, quando eu encontrei a Arts, e ela me fez fazer perguntas, uma pessoa que não sabia fazer perguntas. E aí eu comecei a me perguntar, por que eu não sou feliz? Sim. Por que o meu tom de pele incomoda tantas pessoas? Qual é a problemática com o meu tom de pele? E aí, com essas perguntas, eu fui direcionado para o conhecimento. O conhecimento me levou para a verdade, e a verdade me levou para a felicidade. Essa é a grande questão toda da minha vida, e essa é a questão que norteia a minha produção de arte. Então, a gente vai falar hoje, e essa conversa nossa é uma conversa super dinâmica, relax, é uma conversa que não tem acerto. Pode ser que você vai me fazer uma pergunta aqui, e eu não sei a resposta, mas depois eu te respondo. Ou você que vai me falar e a gente vai conversar. É um diálogo aberto, mas é um diálogo que não é para acertar de cara. Essa é a questão da vida. A gente foi ensinado a acertar. E na vida, alguns erros são acertos. Essa é a questão. Então, para a gente começar isso, o meu trabalho é baseado sobre o conhecimento. Como o conhecimento é libertador. Eu já falei que meus pais não me ensinaram a sonhar. Então, quando você não tem acesso ao conhecimento, você fica respondendo perguntas. A partir do momento que você formula perguntas, você se direciona para o conhecimento. Essa é toda a questão da vida. Então, para começar esse nosso bate-papo, eu trouxe algumas obras que estão na minha casa, reuni, e a gente vai dialogar a partir dessas obras, até para eu não ficar falando, até porque eu sou visual, né? Tem uma coisa muito importante disso, que eu sou visual. Então, vamos começar com algo para a gente começar a discutir. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai lançar perguntas com obras, e no final eu vou arrematar tudo isso. Essa live vai durar em média 45 minutos, mais ou menos, 45 a uma hora. Então é uma coisa dinâmica e eu espero que seja prazerosa para vocês e para mim. Em 2008, eu tive uma felicidade que eu encontrei um livro. É esse aqui, ó. Esse livro chamado Tudo. Ele pesa 3 quilos, 150 gramas, 3 quilos, 140 gramas. E foi lançado pela Abril. Ele foi lançado pela Abril e a Abril dizia o seguinte: tudo que existia no mundo em 1967 estaria dentro desse livro descrito. E aí eu começo a me perguntar, será que tudo que existe no mundo poderia estar dentro do livro? Essa foi a minha primeira questionamento. Lógico, eu tinha encontrado artes, eu comecei a fazer perguntas para mim mesmo. Será que eu conseguiria encontrar tudo no mundo aqui dentro? Em específico, esse livro está colado. Como eu trabalho com a questão do conhecimento, ele está colado. Como você não tem acesso ao conhecimento, a gente fica respondendo perguntas. Então, eu comecei a fazer uma coleção de livros sobre tudo. Vamos passar para o próximo livro e a gente discutir. Lançaram um livro que se chama Tudo sobre Arte. E aí, esse livro também está colado nele. E toda a questão, será que eu consigo colocar tudo de arte num livro? Vamos lá, perguntas. Depois eu encontrei um livro que se chama Tudo sobre Fotografia. Ele já está lixado, porque já virou uma obra, ele já está todo lixado, mas você encontra ele, tem uma foto aqui. Ele se chama Tudo sobre Fotografia. Mesma coisa. Já que eu tenho tudo sobre fotografia, eu devo ser um super fotógrafo, porque eu tenho tudo sobre fotografia. E essas foram as questões básicas que norteiam o meu trabalho, que é para discutir sobre essa questão dessa coisa apresentada, que te apresenta uma verdade apresentada. O que é uma verdade apresentada? Vamos lá. Um exemplo básico da nossa mãe. Porque essa conversa ela vai de exemplos básicos da nossa vida. Um diálogo básico, para a gente entender como que essa questão norteia a nossa vida. Então, a sua mãe falava com você, não deixe o chinelo virado, senão o barco vai virar, a mãe não vai crescer, a mãe vai morrer, ou algo vai acontecer. Então, provavelmente você ouviu esse ditado popular, e era só para você deixar o chinelo organizado. Você começa a crescer e descobre que era só para deixar o chinelo organizado. Isso é uma verdade apresentada. Essa é a questão da vida. Só que tem a questão da vida que, será que você consegue duvidar sobre as outras verdades que foram apresentadas para você? Porque assim, tem esse livro, tudo sobre fotografia, tudo sobre arte, tudo sobre tudo. E tem também as coisas que foram apresentadas para você com verdade apresentada. E essa é a lógica da vida. Algumas vezes você não chega na felicidade porque foram tão bem
tantas coisas tão bem apresentadas para você que você não duvida. Vou te dar um outro exemplo de verdade apresentada. Vamos lá. Alguém foi tão bem apresentado que o tom de pele dele é superior a uma outra pessoa, que ele olha alguém da minha cor e discrimina. É uma verdade apresentada. Só que cabe a você, a mim, dizer para essa pessoa, primeiro, que é racismo. Segundo, que ele não é superior a ninguém. Mas isso foi tão bem apresentado para ele que ele não consegue duvidar. Eu te pergunto agora para você, que está me ouvindo aí, que verdade foi tão bem apresentada para você que você não consegue duvidar e não te leva à felicidade? Hã? Será que é sobre o bonito? Será que é porque você tem que ter o cabelo da moda, o óculos da moda, o olho de determinada cor? Será que você precisa ter barriguinha, tanquinho? Essa é a questão da felicidade? Essa está tão bem apresentada que você não consegue duvidar sobre isso? O que em você não te leva à felicidade? O que foi tão bem apresentado? O que é essa verdade tão bem apresentada para você que você não consegue duvidar? Depois a gente vai amarrar mais sobre isso, sobre verdade, sobre sonho. E agora eu vou partir para uma outra parte. Em 2015, eu encontrei em São Paulo um carimbo que era usado, um carimbo que se colocava numa régua e era usado para carimbar saco de café que era para exportação. E aí eu comecei a pensar o seguinte: nossa, esse carimbo é muito importante, ele faz parte da minha história, faz parte dos meus ancestrais. E aí eu comecei a pensar que esse carimbo eu poderia montar as palavras que foram me retiradas, as palavras que eu não poderia falar, porque como meus pais não me ensinaram a formular perguntas, eu sempre falei as palavras do outro. Então eu peguei esse carimbo e comecei a formular algumas palavras na minha boca. E aí a primeira palavra que eu vou formular é essa palavra aqui, preto. Depois a segunda palavra que eu vou formular é a palavra viado. Quando você é carimbado na sociedade, quando você leva um carimbo social, você não consegue mais retirar isso. E eu vou contar essa história a partir de uma outra história. E eu usei a palavra puta nesse trabalho. Por que eu estou usando a palavra puta nesse trabalho? Em 2013, eu vou voltar um pouco atrás e vou contar a história da puta. Em 2013, o meu irmão foi me ajudar no museu a montar uma obra em Joinville. E aí eu descobri que o meu irmão nunca tinha ido no museu. E eu comecei a me questionar, por que o meu irmão, eu estou em arte desde 2011, e meu irmão levou 12 anos para ir no museu. E aí eu fui descobrir que ele não tinha sido ensinado a ir no museu, assim como eu não tinha ensinado a ir no museu. Então por isso ele não ia no museu. E aí eu comecei, ele foi à noite, ele foi me ajudar à tarde e à noite ele foi na abertura. Depois ele até foi fazer curso de desenho na Casa da Cultura. Mas onde que eu quero chegar com isso? Eu comecei a pensar que existiam muitas pessoas igual o meu irmão que nunca foram ensinados a ter arte próxima. Então eu comecei a fazer projetos na rua. Um deles foi o Visível do Invisível, onde eu pinto o meu rosto de preto ou de branco e faço umas fotos grandes, 80 por 20, e foi para 15 cidades de Santa Catarina. Eu ganhei um prêmio com esse projeto e com esse prêmio eu fui para 15 cidades, as 15 cidades mais racistas de Santa Catarina. E a última cidade desse projeto era Joinville. Em Joinville, eu monto as obras na praça de Joinville, aonde tem a escultura dos colonizadores em Joinville, e eu não estou representado nessa escultura dos colonizadores. Sim, porque teve negros no sul do país, e vários negros, em Joinville, em Jaraguá do Sul. E aí eu montei as obras nesse lugar. E aí eu faço uma foto dessas obras, e tiro e mando para a internet para as pessoas saberem que eu estou nesse lugar e virem dialogar comigo. Eu fico o dia todo nessa praça. Em específico em Joinville, às 14 horas eu ia para a escola. Então, nisso, era 9h45. E eu me visto de terno, eu coloco um terno, né? E aí tem um case, enfim, tem toda uma estrutura para essa obra acontecer na praça. Veio uma moça falar comigo e perguntar o que eu estava fazendo ali. Eu falei, eu estou trabalhando, estou discutindo sobre o racismo, sobre racismo estrutural, sobre apagamentos históricos, né? Sobre embranquecimento, que era essa obra discutia isso.
E eu perguntei, e você, o que está fazendo aqui? Ela me respondeu, eu trabalho aqui, eu sou puta. Eu falei, nossa, cada um está na condição que pode estar. E eu comecei a conversar com ela sobre o trabalho dela. Isso era 9h45 da manhã. Joinville, um projeto de artes que eu estava fazendo na praça. Tá bom? Então, 9h45, ela me respondeu o seguinte, eu vou te bater a real. Eu podia mentir para você, mas eu vou te bater a real. A prostituta falando para mim. Ela falou, você tem 3h45 para eu comprar uma cerveja e tomar coragem para iniciar o meu dia? Vou repetir. A moça que trabalha como prostituta falou para mim na praça, você tem 3h45 para eu comprar uma cerveja e tomar coragem para iniciar meu dia? Eu falei para ela, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho cartão e eu preciso comprar uma coca para mim. Então vamos no bar, que eu compro uma cerveja para você e eu compro uma coca para mim. E aí, eu fui no bar, o nome dessa moça é X, ela perdeu o emprego e para sustentar o filho e a família, ela resolveu ir para a rua e começou a se prostituir, a trabalhar dessa forma. Aí quando ela encontra um emprego, consegue um emprego e começa a trabalhar em carteira assinada, quando as pessoas descobrem que ela era dessa vida, o que acontece com elas? É demitida. Então, aí, baseado nessa moça, eu vou e faço essa obra. Puta. Porque quando você é carimbado como viado, puta, trans, você não tem como tirar os carimbos sociais. Essa é toda a questão. Essas são as verdades apresentadas na nossa sociedade. Então eu começo a pensar sobre isso. E aí você vai descobrir como que é o meu mecanismo de trabalho. Eu vou na praça, eu vou conversar com você, vou no shopping, eu vou em vários lugares, fico observando as pessoas e as falas das pessoas. Então, eu contei do meu irmão, que meu irmão tinha ensinado, ele não tinha sido ensinado a ir no museu, a apreciar a arte. Nisso deu um start para eu fazer um projeto para a rua. Eu estou no meu 6º projeto de rua, esse ano tem mais um projeto, eu ganhei com Elizabeth Under, e eu vou para 10 cidades de Santa Catarina, isso no 2º semestre, se puder, ou no ano que vem. E aí depois eu contei a história da prostituta, como a gente é carimbado. Nisso me dá um start seguinte, quando ela me fala isso, eu começo a pensar que eu fui carimbado desde o início da vida. Essa minha cor já é carimbado desde a nascença. E aí o que eu vou fazer? Eu pego os carimbos que eu usei na boca, carimbos que são para saco de café, e vou carimbar roupas de crianças com a palavra preto e negro. Então esse aqui é o meu primeiro carimbo. Vou carimbar várias roupas. Depois disso, baseado ainda no que a moça me falou, eu vou pensar que os ditados populares estão entre nós. Quais são os ditados populares? Eu vou pensar que amanhã é dia de branco, sim, mercado negro está no nosso convívio. Vou pensar que os comentários da internet também estão no nosso convívio. Qual que é? A Miss Piauí tem cara de empregadinha. Não deveria ser Miss. E aí eu vou pegar roupas de crianças de novo e vou transformar e vou colocar esses ditados populares, essas frases racistas, que é de alma branca, preto de alma branca, em roupinhas de criança de novo. E aí também eu vou colocar, eu especificamente escolhi essa roupa, essa aqui, que é o que me chamavam na escola. Me chamavam na escola de preto, macaco, carvão, Nescau. E todas essas palavras, agora eu venho resgatar para poder trabalhar aí na minha arte. Mas muito mais que isso. Eu trabalho com essas palavras porque é preciso falar, colocar elas em evidência, principalmente em roupinhas de crianças, porque elas me carimbam. Elas não só me carimbam, como quando eu vou numa escola, com projetos que são para a escola, que eu fui o ano passado nas escolas de Joinville, as crianças me falam as mesmas palavras que são negras. Elas falam, eu pergunto quais as palavras que te chamam para garotos e meninas que são negras. E são as mesmas palavras em 2020, 2019. As mesmas palavras que falavam lá quando eu tinha 10, 12 anos, continuam hoje em dia. Aí eu vou te perguntar, onde está o racismo?
Está nos pais que falam isso em casa e aí as crianças repetem na escola? Ou está numa sociedade doente que não consegue se olhar, que não contou a história certa? Porque a história que é essa história que está nos livros de história, eu não estou incluído. Essa cor aqui não está incluída no livro de história. Não está nos grandes poetas. Essa é a questão. Então, aí a partir dessas roupas de criança, desses carimbos sociais, eu vou partir para uma outra coisa. Eu vou começar a questionar, então. Vou recortar livro de história, história da arte, com a palavra negro e vou carimbar com a palavra preto. Isso é um livro de história. História universal. E aí agora eu vou fazer um pouquinho das costuras. Você está entendendo que o que estava lá atrás, sobre questionamento, sobre palavras que foram faladas quando eu era adolescente, quando eu era criança, elas vão passando para um carimbo, vão passando pela performance que eu uso na boca e faço uma performance em casa isolado. As fotos que vocês viram eu tiro em autorretrato, eu tiro com um controle remoto. Depois, essas palavras vão se transformar em roupas de crianças. Depois, elas vão se transformar ainda em carimbo em livros. E aí, essa é a minha dinâmica. Eu vou sempre ressignificando o que eu encontrei. Então, eu cortei um livro de História da Arte, que eu não estou nesse livro de História da Arte, por sinal, e carimbo com a palavra preto. Só tem uma coisa específica. Preto e negro, no livro Dicionário da Língua Portuguesa, eles são iguais. E eu te convido uma coisa para você fazer depois dessa live. Depois você vai e faça um Google 2020. Faz um Google agora. Não, agora não. Depois. E busque a definição de negro. Você vai descobrir que negro, eu sou definido como pavor, sombrio, nevasto. Todas as coisas pejorativas. Esse sou eu. Exatamente assim que a sociedade me define. Então, eu começo a ir nesses livros e pensar sobre isso nos livros de história. E aí eu vou pegar o livro de História da Arte. Eu vou pegar o livro de História da Arte do Brasil. Esse aqui está cortado. O livro que está... esse livro não está cortado. O livro que está cortado está numa exposição no Itaim, que é Choque 20. Nesse momento está fechado, mas eu convido depois vocês... quando eu reabrir, quando a gente voltar à normalidade, ela vai ficar mais um mês. E a Choque Cultural, que me representa, então eu estou nessa exposição Choque, que é a exposição dos artistas, de todos os artistas da Choque, e eu estou nessa exposição. Esse livro, História da Arte, o cortado está lá. Mas eu trouxe o livro para vocês entenderem que é exatamente esse livro que eu vou buscar em sebos. E aí o que eu faço com um livro? Por exemplo, esse aqui é uma página do livro e eu corto a página do livro com a palavra negro e aí as palavras que depois eu vou juntando, colando outras letras e vai formar negro com pinturas e desenhos embaixo. Essa é uma parte desse trabalho. Então, eu fui lá, peguei livros, fui no sebo. Eu sou um pesquisador de sebos antigos, eu passo 3 horas em sebo. De vez em quando eu posto umas fotos de uns sebos que eu vou e fico pesquisando. E como que é esse encontro desses livros? O que me interessa? Me interessa a capa, o título ou a forma do livro. Um específico. Esse daqui. Na Escola de Jesus. Eu acredito que está dando uma sombra aqui, mas tem Jesus e todas as crianças. Adivinha qual é a cor das crianças? Bingo, quem berrar primeiro aí no Insta ou no Face? Sim, a capa e Jesus Cristo são todos brancos. Então, assim como o meu antepassado, os antepassados, eram marcados na pele, eu resolvi marcar a pele do livro com a palavra negro. A gente pode falar depois sobre essa questão que envolve religião e como a religião disse que a minha cor era a cor do pecado e só por isso eu não tinha alma e só por isso eu podia ser escravizado. Exatamente isso. E aí, continuando nas crianças, eu fui no centro e encontrei nossas crianças, ok? Cortei de novo. Nossas crianças pretas
e pretos. É um livro colado também. E aí eu vou discutir. Gente, diz uma coisa. Onde estão as nossas crianças pretas? Fala pra mim. Onde está? Melhor ainda, vou dar um número para vocês. No Brasil, entre os 16 anos e os 29 anos, a camada que mais morre é preto, jovem, favelado. Exatamente isso. Em São Paulo, a polícia mata 3 vezes mais pessoas da minha cor. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Em São Paulo, eu tenho que sair vestido de atleta. Eu corro na rua, mas eu tenho que sair exatamente paramentado, de regata, camiseta, shorts e tênis. O policial ou a pessoa não pode duvidar que eu não esteja fazendo exercício, porque eu vou levar uma bala se o cara duvidar. Eu não posso sair com uma bermuda casual para correr. Eu tenho que sair como um atleta. Ele tem que me identificar que essa cor não é um criminoso. Porque na sociedade, essa cor é vista como um criminoso. Essa é a questão. E aí, só para dar um exemplo do livro de grandes personagens da nossa história, os livros que eu vou buscar no sebo, esse daqui, ó, grandes personagens da nossa história, e eu corto com a palavra negro. Esse livro também está na exposição, Choque 20. Também está na exposição. E aí eu vou dialogar, então. A gente tem uma sociedade que me apresenta como um pavor. Que apresenta tudo como uma verdade apresentada. Que as pessoas não duvidam. Que alguém, quando me vê na rua e está vindo na minha direção, na calçada, ela desvia, vai para o outro lado. Porque, assim como eu disse para vocês, assim como o livro define, o dicionário define que eu sou pavoroso, na cabeça dela, ela realmente está vendo alguém pavoroso na cabeça. Essa é toda a questão social. Então, eu vou pegar e vou discutir exatamente isso. Essa junção de informações com conhecimento versus racismo, versus verdade apresentada, versus racismo estrutural, versus apagamento históricos. E aonde que eu estou nessa sociedade? Eu estou agora aqui conversando com vocês. Esse é o meu papel social. Meu papel social, eu acho, no final de tudo, quando eu estiver mais à frente dessa minha pesquisa, eu espero que um garoto jovem negro olhe num livro de história da arte do Brasil e quando ele estiver folheando, ele descubra que tem um artista negro no livro de história da arte. Porque nesse momento tem poucos artistas negros no livro de história da arte. Pouquíssimos. Então eu espero que ele veja e descubra que um garoto negro de Joinville, uma cidade germânica, que não tinha nada a ver com arte, que os pais não ensinaram sobre arte, resolveu sonhar que poderia ser artista. E eu espero, dessa forma, contribuir com a criação de novos artistas, novas pessoas, que tenham novos artistas negros em arte, ou vários artistas, que eu possa chegar e chacoalhar as pessoas, retirar elas da questão da passividade, colocar elas em ação. Porque todo o meu processo é o seguinte, como a gente não foi educado a formulador de perguntas, todo o meu projeto é retirar o outro da passividade. Então, é colocar ele em questionador, é colocar ele em formulador de perguntas, é retirar ele de escutar para ouvir, é tirar ele de ver para o olhar. Ver é ver isso que está acontecendo agora com o governo. Ver é isso. Olhar não. Olhar é discutir. É discutir para um ganho maior. É para uma evolução para cá. Nem para cá, nem para cá. É uma evolução. Evolução como um ser. A gente precisa evoluir como ser. É exatamente isso. As perguntas são para que você duvide de verdade apresentada, mas não é duvidar por duvidar. É duvidar para um ganho de conhecimento. A gente está precisando ganhar conhecimento. Às vezes a gente está precisando acreditar na ciência. Nunca foi tão importante acreditar na ciência e descobrir que você precisa fazer as perguntas certas. Nesse momento você precisa fazer as perguntas certas na sua vida. Se até esse momento agora você não fez, faça as perguntas certas. Você pode começar por que você não é feliz ou por que você não está completo nesse momento. Se você está em casa e me ouvindo, agora nós estamos aqui. Você tem um teto, você tem um celular.
Você tem comida em casa. E por que você não está completo? Essa é a nossa questão toda social. O que você está fazendo pelo outro nesse momento? Você está ligando para o outro e dando um apoio simplesmente numa ligação? Porque tem muita gente que está precisando disso. Exatamente isso. Essa é a questão da vida. Vamos voltar para a nossa questão sobre artes. Porque eu me empolguei agora e fui lá, né? Eu fui lá no que está me acontecendo agora. Eu conto depois um pouco. O que está me acontecendo agora é o seguinte: eu estou ligando para os meus amigos, eu estou ligando para pessoas que eu não tenho muito contato, eu estou ligando para pessoas que brigaram comigo, mandando mensagem para dizer: oi, eu estou aqui, se você precisar de alguma coisa, pode me ligar. Porque uma ligação é muito importante. Sabe? Uma doação sua. Se você tem comida em casa, faz uma doação. Compra meia dúzia de sabão e vai doar. Faz kit e faz doação. Isso vai aumentar a sua energia. Vamos voltar para a arte. Vamos pensar. Então, eu estava com os carimbos de saco de café. Esses carimbos eu encontrei e descobri que esses carimbos poderiam ser transformados nas palavras que foram retiradas da minha boca. Aí eu fiz uma performance, eu carimbei roupa de criança, eu cortei livro de história da arte, onde não estou, eu carimbei livro de história da arte. Ok. Daí agora eu vou contar qual é a minha pesquisa nesse momento. 7h30. Minha pesquisa nesse momento. Eu parti para o seguinte. Eu estou discutindo nesse momento, vou levantar aqui para vocês verem, como os brinquedos de criança, falei sobre as crianças, esse daqui, essa vassourinha é de um kit, que vem num kit isso, vem uma vassoura, lixeirinho, rastel, enfim, vem num kit de criança. E aí, pensando sobre as crianças, quem ganha será esses brinquedos aqui para limpar a casa? Fala para mim, quem vocês acham que ganha esses brinquedos aqui? Bom, discutindo com as mães e falando com elas, eu descobri que grande parte de quem ganha esses brinquedos são crianças negras. Sim. Então, esse brinquedo em específico tem cor. E é essa cor, sim. E aí uma criança branca vai ganhar um piano. Essa é a questão social. Porque assim como eu falei do espelho, meus pais pensavam para mim que eu ia trabalhar na fábrica. Ok, perfeito. Só que eles não tinham um sonho para mim, eles não sabiam sonhar. Assim como algumas mães compram para as crianças isso. Porque é exatamente essa a visão das mães para as questões sociais. Então, elas são administradoras do lar, que eu usar esse nome, diaristas, e levam as filhas, não tem onde deixar as filhas muitas vezes, e levam as filhas para um trabalho, e aí a filha vê a mãe e acaba se espelhando, a mãe dá um kit desse, e a filha acaba virando doméstica. Eu entrevistei 101 mulheres, 60% das mulheres que eram domésticas, as filhas se transformaram em domésticas também, que é algo digno e que sustenta grande parte das famílias e leva dinheiro. Eu acho uma mulher que vai na sua casa e transforma a sua casa e deixa impecável e leva a energia para sua casa. A questão toda não é a questão do trabalho, a questão toda é o sonho. Porque quando você não tem acesso ao conhecimento, você replica o que você está vendo na frente como espelho. Eu vou dar um exemplo básico para vocês, que essa é a vassoura da Joana, e aqui na minha frente, que não dá de ver, tem a vassoura da Maria. Maria é uma senhora doméstica e ela levava a Joana para o trabalho. E deu um kit desse para a Joana. O que aconteceu? A Joana, vendo a mãe, se transformou em doméstica. Então, esse trabalho, que está em uma peça, está exposta na Choque 20, tem cabelo, daí tem o cabelo na ponta da Joana e tem o cabelo da ponta da Maria. E aí a gente vai discutir sobre sonhos. Falei para vocês que meus pais não me ensinaram a sonhar, é preciso sonhar nessa vida, é preciso chegar no conhecimento e o conhecimento te leva a sonhar. Essa é toda a questão. Ele te leva para discutir verdades, discutir racismo estrutural
porque é um racismo estrutural, você não consegue quebrar essa barreira, e aí ele te leva a sonhar. Então, as crianças, ela molda muito o meu trabalho nesse momento, sobre o que foi me falado lá atrás e que vem norteando o meu trabalho até agora. Nessa live eu vou falar muito sobre os livros, que eu não estou nesses livros, sobre crianças, sobre sonhos. Okay? Essa foi a primeira parte desse apanhado. Deixa eu mostrar só mais um trabalho, que é desse daqui, que é essa pazinha que vem no kit, e ela recorta esse livro que é Escola Viva. Então ele vai recortar essa Escola Viva. E esse livro tem Escola Viva, o mapa do Brasil aqui, e adivinha, tem grandes personagens da história aqui nesse mapa. Deixa eu retirar aqui para vocês verem. Tem grandes personagens da nossa história aqui, e aí tem uma coisa. Adivinha se tem algum personagem negro aqui? Não. A representação do negro aqui está como escravo nessa Escola Viva. E aí você vai ver racismo estrutural, apagamentos históricos. Escola Viva, hein? Ok? Vamos para a segunda parte. A gente falou então agora sobre livros, sobre recorte, sobre uma parte minha de performance. Ok? Agora vamos para uma outra parte. Que é, eu falei sobre sonho e sobre trabalho. Tá? Aí eu vou transformar os livros, pensando sobre esse trabalho, eu vou pegar um livro que eu estou descrito grandes, esse daqui é um dicionário da língua portuguesa, está escrito grande e novíssimo dicionário da língua portuguesa. Lembre que eu estou definindo nesse dicionário, a palavra negro está definido como pavor, pavoroso, sombrio. E aí eu vou transformar ele em o quê? Em um chinelo, com a bandeira do Brasil. E vou discutir trabalhadores, vou discutir sobre conhecimento, sobre acesso a conhecimento, sobre grandes dicionários, grandes e novíssimo. O dicionário de hoje não mudou em nada, porque eu sou descrito da mesma forma do passado. Então, quem usaria esse chinelo? Qual é o brasileiro que usaria esse chinelo? Lançando perguntas. Depois eu vou ainda seguir nessa ótica e vou fazer um chinelo que é da Constituição. Constituição de 1888, 100 anos depois da abolição da escravatura. Abolição não. Assinava uma lei dizendo que os negros estavam livres. Mas isso realmente não estavam. Porque sem estrutura você nunca é livre. Quando você não tem estrutura, você ainda fica prisioneiro, fica escravo de um sistema social, que ainda te achata a você ficar na camada de baixo, a te mandar trabalhar sem proteção. Mas vamos chegar lá na proteção. Então, pensando ainda sobre isso, sobre trabalho, né? Eu comecei a pensar que também alguns instrumentos de trabalho têm cor. E aí eu vou fazer o quê? O martelo, a colher de pedreiro, eu começo a colocar cabelo de homens e mulheres negras. Então aqui está um exemplo de um martelo de mulheres e homens negros. Aí eu coloco nesse martelo e vou discutir com isso a questão de trabalho, como o achatamento, como essa linha social, quem está embaixo, quem é essas pessoas, qual é a cor, aonde moram, estão sempre nas pontas, nunca estão no centro, não estão na camada pensante, não estão nas universidades. Então eu vou começar a discutir sobre isso, nesses trabalhos, sobre essas questões. Ok? Depois disso, e agora falando sobre performance, e falar sobre a questão de conhecimento e de um sistema de conhecimento, eu fui discutir o seguinte. Isso daqui sou eu em casa fazendo uma performance e aqui está escrito ordem e progresso. E realmente eu estou com essa mordaça. Porque ordem e progresso não é para mim e não é para grande parte da sociedade. Sabe? Eu fico com essa mordaça todo o tempo porque eu não posso gritar, eu não posso berrar, porque eu não tenho as perguntas certas. Eu não posso, quando eu não tenho as perguntas certas, eu não posso gritar as palavras certas. Essa é toda a questão. E eu fico achatado lá embaixo, usando chinelo.
Exatamente isso. Então eu vou fazer uma performance que chama Palavras Tomadas, Ordem e Progresso, essa série aqui, que trata exatamente sobre as palavras que não são minhas, que foram tomadas desde lá, desde criança, quando essas palavras me foram tomadas. Depois eu vou fazer uma outra performance que se chama Direito das Obrigações. Isso é um livro de direito, que está na minha cabeça, e isso aqui é uma alça de bambu. E aí, direito das obrigações. Eu tenho só direito às obrigações. Exatamente isso. Eu tenho direito a trabalhar lá embaixo, não lá em cima. Essa é a questão. Eu tenho direito a trabalhar sem fazer perguntas, sem questionar. Eu tenho direito a trabalhar e retiram todos os meus benefícios como trabalhador e eu fico quieto, fico em casa, sem poder fazer um panelaço. Porque como a gente não é rede, como todos só respondem perguntas, a gente não consegue se comunicar, então me tiram os meus direitos e eu não faço nada. Depois disso, de fazer essas performances, eu estou dando uns saltos para vocês, e aqui atrás também tem uma outra que é essa, que é Palavra Tomada Justiça. Essa obra eu não tenho para mostrar aqui para vocês, mas essa obra é muito específica, porque ela vai tratar de uma coisa. Ela tem um martelo na boca, como a justiça mesmo, mas é um martelo de carne, aquele que é antigo para bater bife com. Eu já sou numa certa idade e a minha mãe pedia bife para comprar, e aí se tinha para bater. Então se batia com esse martelo em casa. E aí eu vou discutir sobre justiça, usando a Elza Soares. A Elza Soares tem uma fala que diz, uma música que diz, a carne mais barata do mercado, amigo, é a carne negra. E a justiça bate firme nessa carne aqui. E para quem tem desculpa, ela é cega. Ela não enxerga, ela não consegue bater. Então aí eu vou discutir sobre isso, palavras tomadas, e essa é uma série de palavras, e acaba na justiça. E aí vamos discutir um pouco sobre corpo, ok? Aí eu fui fazer uma performance pensando tudo isso, sobre que eu sou morto pela polícia, 3 vezes mais em São Paulo, sobre a garotada de 16 aos 29 anos que é morta pela polícia, 77% da população, 77, 79% da população jovem negra morre. Eu vou fazer um trabalho de performance na rua que se chama O Lugar que eu não pertenço e O Lugar que eu pertenço. Que são esses daqui. Vamos ver se vai dar aqui para encaixar todo mundo. Ó, deixa eu ver se está dando aqui. Eu vou. Esse aqui é um trabalho que eu vou na lixeira. Eu busco. Aqui em São Paulo tem umas lixeiras que são umas gaiolas fechadas. E aí eu fui na rua 13 de maio aqui em São Paulo. 13 de maio, uma data importante para a comunidade negra. Foi quando alguém disse algo, que assinou algo. 13 de maio. Eu vou na rua 13 de maio e encontro uma lixeira. E aí me coloco nessa lixeira e me autofotografo. E o que eu vou discutir? É o lugar que eu pertenço. Aí você dizer, uau, o lugar que você pertence numa lixeira, sim. Porque quando o exército vai para o Rio de Janeiro, na intervenção militar que teve no Rio de Janeiro, e fica 10 meses no Rio de Janeiro, 10 meses, depois que o exército foi embora do Rio de Janeiro, depois de 10 meses, 1.444 pessoas morreram. Vou repetir. 1.444 pessoas morreram. E adivinha qual era a cor da maioria dessas pessoas e aonde elas moravam? Preto, favelado e negro. Ou negro, favelado e preto. Exatamente isso. Então, você vai descobrir que a gente está numa sociedade que descarta os corpos negros, que eles viram número, que eles não têm direito a um luto social. Simplesmente eles viraram um número. Quando viram um número, não precisa mais discutir. Passa no jornal, próxima informação. Seguindo essa mesma ótica de trabalho, eu vou fazer então um lugar que eu. Opa, desculpa. Tá colado. Eu tirei da parede especialmente para vocês. O lugar que eu não pertenço. Que é esse daqui. Eu vou e mapeio pedestais nas cidades, aonde a escultura sumiu, ou foi roubada, enfim, e vou lá, me coloco nesse pedestal e me autofotografo. O que eu quero com isso?
eu vou discutir sobre os monumentos que existem nas sociedades, sobre os monumentos que estão nas praças, os bustos que estão nas praças, para quem é as homenagens, para quem é as ruas, para quem está no livro de grandes personagens, para quem, aonde estão nossos poetas negros, e eu vou discutir a partir desse meu corpo isso. Eu quero discutir aonde estão as pessoas. Então é o lugar que eu pertenço e o lugar que eu não pertenço. O lugar que eu pertenço é a lixeira, o lugar que eu não pertenço não é em cima do pedestal. Em específico, essa fotografia foi feito atrás da Biblioteca Mário de Andrade, aqui no centro, em São Paulo. Foi feito meio-dia e 45, porque eu precisava do sol para cobrir o meu corpo. Porque a questão toda também, eu vou discutir sobre esse corpo negro nu, que tem essa questão toda dessa sensualidade, desse feitiço sobre o corpo negro. E aí, essa obra é muito específica, porque quando você tenta olhar o que você imagina olhar, eu estou coberto pela sombra. Eu estou nu, mas eu estou coberto pela sombra nessa obra. E eu estou feliz, muito feliz, porque essa obra vai para o acervo do Rio de Janeiro esse ano, vai fazer parte do mar esse ano. Só estamos nos trâmites e ela vai para o mar. Eu estou feliz da vida. Eu estou contando pela primeira vez isso, eu não tinha ainda divulgado essa informação, mas essa obra vai para o mar. O lugar que eu não pertenço vai ao mar, vai ao rio, vai discutir lá, vai discutir com várias pessoas sobre isso. Falando sobre esse contexto social, aí eu falei sobre as minhas performances e vou voltar para casa e vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma performance em casa, que é essa, que é exatamente isso. É um cabo de vassoura, as minhas pernas e os meus pés enrolado por uma cor que é que a gente usa para secar quando a gente joga tênis ou vai fazer esporte, você usa uma munhequeira. E eu comprei essa munhequeira que tem as cores do Brasil e fiz exatamente isso. O meu suor, quem seca não sou eu, é o outro. E é exatamente assim que eu estou na sociedade, com cabo de vassoura e as minhas pernas e meus braços. É assim que a sociedade muitas vezes me trata a pessoa negra nessa sociedade. Falando sobre trabalho e agora falando sobre o nosso contexto. Agora eu vou dar um salto gigantesco e vou vir para os dias atuais, ok? Então, eu falei sobre conhecimento, sobre verdade apresentada, sobre carimbos sociais, sobre crianças, sobre carimbar crianças, sobre os livros que eu não estou nesses livros. Passei pelos livros que eu transformei em chinelos, passei pelos instrumentos de trabalho que são colher, martelo, enxada e que tem cor, e aí eu coloco o cabelo nisso. Discutir sobre a performance, onde está esse corpo negro na sociedade, e aí eu vou chegar nesse momento atual. Porque eu estou em casa, isolado, e eu sou um cara hiperativo. Não sei se deu de notar, mas eu sou extremamente agitado. E aí não poderia deixar esse momento passar, sendo que a manifestação que está na rua, vou ter que correr agora, a manifestação que está na rua, dizendo, em carreata, dizendo o Brasil não pode parar, são de pessoas que estão dentro do ar-condicionado, pedindo para essas pessoas que estão aqui, ó, estão no cabo, não estão na vassoura, que não pode secar seu suor, e trabalhar. Aí eu vou pensar o quê? Eu vou fazer máscaras a partir disso, a partir das máscaras que os negros usavam quando eram escravos. Os negros usavam uma máscara para os senhores colocavam neles para eles não se alimentarem, não comerem, não beberem, ou para não comer terra, porque eles cometiam um suicídio. Quando eles comiam terra para morrer. Era melhor morrer do que ficar escravo. Então, a partir dessa informação dessa máscara, eu vou criar uma série de máscaras que se chama Ar, Branco e Puro. E são essas daqui. Então, eu fiz uma colher, desculpa, um garfo, uma faca e uma colher de sabão. E essas eu comprei no antiquário e eram de um hotel mega chique. E aí eu vou discutir isso. Então, esse instrumento, da onde veio, sobre esse sabão que falta para a camada da sociedade. Então, isso versus isso é isso. Né? Então,
a camada social, não tem nem um sabão para lavar a mão, que dirá álcool gel. Não tem água nas pessoas. Aqui em São Paulo, no Rio, não tem água na camada. A camada lá da ponta não tem água para eles lavarem a mão. Adivinha quem vai morrer? Depois disso, eu vou fazer uma outra série que é o seguinte. Pensando sobre essa população que querem que vá trabalhar lá, que vai pegar o metrô, que vai pegar o metrô cheio, que vai pegar o ônibus cheio, vou fazer uma quantidade de máscara, que é essa daqui, ó, feito de feijão e com a bandeira do Brasil. Então, eu vou fazer uma série com essa daqui também. Uma série também só com feijão. E vou fazer também com arroz, que é o alimento básico do brasileiro. E nesse final de semana em específico, eu fiz umas máscaras que eram o seguinte: de dólar, que eu já desmontei, dólar, e vou discutir sobre nossos parceiros comerciais. Os Estados Unidos não é tão amigo do Brasil? Não são amigos íntimos? Ué, como que os Estados Unidos pega e fica com 600 equipamentos de respiro em Miami, retido, sendo que isso era para o governo da Bahia? Então eu vou fazer uma série baseada nisso, de dólar, e vou fazer uma série também que é do R$ 5, que equivale $1 a R$ 5. A gente está valendo nada, né? Então, o meu trabalho, em geral, a minha pesquisa é sobre isso. Eu acredito que eu fiz um panorama sobre esse meu pensar e como que é esse corte social, como as coisas que vêm acontecendo norteiam o meu trabalho, norteiam quem eu sou, norteiam a pessoa que eu sou. O que me aconteceu lá atrás, eu tenho que vir discutir agora. Eu não consigo. O que me aconteceu lá, eu não consigo retirar de mim e não fazer a minha produção. O que está acontecendo agora, eu não consigo ficar inerente ao que as pessoas estão passando. Então, eu sou visceral, eu sou exatamente isso. Eu quero discutir, eu quero retirar as pessoas da passividade. Então, é isso um pouco sobre a minha pesquisa, sobre o meu trabalho. Em específico, hoje eu foquei muito sobre palavra e sobre performance. Eu trato sobre o corpo, sobre a fotografia e sobre a história. Esses são os parâmetros que eu discuto no meu trabalho, mas elas têm várias vertentes, mas hoje eu quis trazer isso para vocês, até para fazer um diálogo curto e que seja proveitoso para vocês. Eu vou ver aqui se tem alguma pergunta. Genial, é um prazer enorme estar com você. Quais são as dificuldades que você encontra para inserir seu trabalho nesse mercado de arte? Bom, Genivaldo, obrigado pelo convite, tá? Um beijo grande para você. Bom, eu sou um artista negro, que a arte não me... primeiro que a arte, o mercado não está com o artista negro. Você tem que simplesmente cavocar a sua inserção nesse mundo. Então, o que eu fiz na minha carreira? Eu busquei, eu fiz um planejamento de carreira de 10 anos. Eu já estava em artes, mas a partir de 2013 eu fiz um planejamento que eu teria que ir para o mestrado, me fortalecer em grandes exposições e me inserir e que as pessoas conhecessem bem a produção. E aí eu fortaleci isso. Eu fui para fazer filosofia, para entender muito mais sobre conhecimento. A filosofia parece que não tem nada a ver com arte, mas tem. Ela norteia o meu trabalho, ela vai discutir sobre verdade, então vai discutir sobre conhecimento. E essa minha inserção no mercado é a partir de editais. Então eu vivo de editais, eu escrevo editais, eu aprendi a escrever para editais. E é assim que é a minha inserção. Lógico que depois agora tem uma fase que é de galeria, que eu estou representado pela Choque Cultural, que começou esse ano, é uma parceria nova, e a partir de um projeto que a gente está estruturando. Mas foi isso, eu pensei no meu projeto de vida a partir de 10 anos. Então, o que eu teria que fazer nesses 10 anos de carreira? E fui consolidando isso, e estou nessa batida de pensar sobre isso, de acordar todos os dias. Eu penso que a arte, para mim, é igual treino, igual um atleta. Você acorda e treina. Criatividade não cai do céu. Criatividade, simplesmente, você treina todos os dias. Eu olho meus trabalhos todos os dias. E aí, uma coisa para vocês entenderem como que é o meu processo. Eu tenho pastas
pastas que são vermelhas e brancas. As pastas vermelhas estão estourando os projetos que eu preciso resolver, as pastas brancas eu tenho mais um tempo. E a cada semana eu vou vendo esses projetos. É assim que é a minha vida nesse cotidiano. Vamos ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui. Como que é? Fala o afeto e evolução. Eu vou ter que encerrar essa live. Eu vou responder várias perguntas depois. Amanhã esse vídeo está disponível. E aí eu respondo na estrutura também do vídeo. Mas eu não poderia ir embora sem falar para vocês sobre as questões de hoje. Eu vim falar sobre arte para a gente entender como a arte é importante na nossa vida, que como ela norteia a nossa vida, ela está sempre presente na nossa vida. E ela está presente aí, no cotidiano nosso. A arte é vida. Você precisa entender isso, que a arte é vida. A arte faz seu filho sonhar. Quando ele desenha, ele está sonhando. Exatamente isso. E as pessoas precisam entender que sonho não se sonha só quando era criança, se sonha agora. Eu sonhei em ser um artista, realmente eu sonhei em ser um artista. E virei um artista. Graças. Com muita luta, virei um artista. Um artista feliz. Um artista que vive de arte. Essa é a minha vida, essa é a minha luta, essa sou eu. Eu espero que essa live tenha valido muito para vocês, valeu muito para mim estar hoje conectado com vocês. Mas para a gente encerrar essa grande fala nossa, e faltando 1h57, eu digo uma coisa para vocês. Nesse momento a gente está precisando disso. Isso. Love, amor. A arte te traz amor, a arte traz proximidade, a arte traz essa conexão. Mas muito mais que isso, a arte te leva a se conectar com outras pessoas, a arte te faz sentir, a arte te tira desse mundo duro que nos coloca, que tem que acertar. Então, a arte traz isso, te traz esse calor. E eu desejo para vocês o seguinte, se vocês estão em casa me ouvindo hoje, pega o telefone, liga para uma pessoa que você está precisando ligar, ou pede ajuda. Se está sozinho em casa, pede ajuda. Às vezes você está precisando de ajuda, de um contato de uma pessoa. Porque depois dessa pandemia, a gente precisa saber o seguinte: o que você evoluiu como pessoa, como ser? O que você fez para você nessa vida, nessas questões agora? O que você evoluiu como pessoa? Né? O que você fez de bem para outra pessoa nessa pandemia? Então é o meu desejo para vocês. Se ilumine, ilumine você, ilumine o outro. Isso vai passar, e quando passar, você vai olhar para trás e vai descobrir que você se tornou um ser melhor, mais iluminado, digno. Exatamente isso. Então, para nós, para todos, love. Um beijo, gente. Um beijo, obrigado pela companhia e até a próxima live, tá bom? Um beijo. Até mais.